Olá pessoal, professor Danilo Sandi aqui e hoje eu vou contar para vocês a história do nivelamento online. Então, o nivelamento online ele é um jogo de perguntas e respostas para o Enem ou para variedades. Então tem um modo single player, um modo aventura, e tem um modo multiplayer também, que você pode desafiar outra pessoa. E tem um modo professor, que o próprio professor pode criar, coloca suas questões no jogo e cria seu próprio jogo, tanto de aventura quanto multiplayer, e tem um relatório aí de desempenho dos alunos também. Além de poder imprimir suas questões na forma de um card game e usar com suas turmas. Então esse é o nivelamento online, mas o que eu quero contar para vocês é como é que surgiu essa ideia do nivelamento online. Então, na verdade, eu comecei a dar aula em 2012, mais ou menos, de cálculo, e eu passava lista de exercício para os alunos, e eles vinham com o celular, com a lista de exercícios no celular. E eu me perguntava por que a lista de exercícios não já estava dentro do celular dos alunos. Então, basicamente, a única coisa que eu queria é colocar a lista de exercícios dentro do celular. E aí eu percebi que abriu uma pós-graduação em Game Design, lá na UNEB, na Bahia, e eu me inscrevi, tive a oportunidade de fazer essa pós-graduação, cujo objetivo era desenvolver um jogo educacional, ou seja, colocar listas de exercícios, questões dentro de um jogo. E foi aí que eu encontrei a equipe, a Nanda e o Duda, que hoje são os meus sócios aqui na Exatamente Soluções Educacionais, e nós três juntos começamos a desenvolver o jogo Exatamente. O nome do jogo era Exatamente. E era perguntas e respostas de matemática, com dicas, algumas missões. E esse era o jogo que a gente tinha desenvolvido aí para a pós-graduação. Concluímos a pós-graduação e desenvolvemos esse jogo. No final das contas, o jogo parou, cada um foi para um lado. E depois, em 2019, isso foi 2015, mais ou menos, 2016, em 2019 eu retomei esse projeto. Eu queria mexer com jogos, queria mexer com jogos educacionais. Estava dando aula em outra instituição e aí retomei esse projeto. Estava na casa de um amigo e aí eu disse, poxa, eu queria mexer com jogos, queria desenvolver jogos. Ele falou, então vamos desenvolver. E aí a gente juntou uma equipe de alunos, começou a criar conteúdo de matemática básica na época, e aí a plataforma em si, ela não foi bem desenvolvida nessa época, mas a gente criou vários conteúdos de matemática. E aí ficou com essa ideia, poxa, como é que vai ser o nome do jogo? Na época, eu estava coordenando um projeto de nivelamento, então era para os alunos calouros que entravam na universidade ter uma base inicial de matemática para poder ter um melhor desempenho nas disciplinas de cálculo e tudo. E aí o programa era um nivelamento, só que não podia atender todo mundo, que alguns estudantes estudavam à noite. Então a ideia era um nivelamento que fosse online. E aí surgiu a ideia do nivelamento online, com as questões de matemática para ajudar esses alunos que entravam na universidade. Então, originalmente começou assim o projeto Nivelamento Online, que veio, na verdade, desde a ideia do Exatamente. E aí, em 2019, a gente continuou o projeto com os alunos, mas o projeto não continuou. E aí, na sequência, eu retomei esse projeto em 2020, 2021. Chamei a Nanda e o Duda, que foram os desenvolvedores originais aí do projeto. Então, a Nanda é designer, o Duda é programador, e eu estava mais ou menos aí na produção de conteúdo e tudo, e nas ideias do projeto. E juntos, a gente voltou em 2020, mais ou menos, começamos a trabalhar juntos. Em 2021, a gente aprovou um edital Centelha, do Paraná, e fundamos a Exatamente Soluções Educacionais para desenvolver o nivelamento online, que na época surgiu para física, e mais tarde evoluiu para o Enem. Hoje a gente tem um módulo do Enem e tem um módulo de variedades, para qualquer pessoa que quer jogar como jogo casual. Então, essa foi a história do nivelamento online. E se você quiser saber mais sobre como que a gente financiou, porque o jogo precisa ser financiado, a gente precisa contratar pessoas, a gente não tem todas as expertises para desenvolver um jogo. Então, quiser saber mais sobre essa parte de financiamento, eu vou falar um pouco sobre isso no próximo vídeo. Então, como é que a gente financia uma startup, no final das contas? Então é isso, pessoal. Essa é a história do nivelamento online. Um abraço.